Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Hospital Dona Helena, uma live aqui no nosso Instagram, um canal aberto para aproximar o Hospital Dona Helena com a comunidade, falando sobre informações relacionadas à área da saúde, informações interessantes que levamos a todos para conhecer um pouco mais dos trabalhos aqui do Dona Helena, do corpo clínico, também trazendo assuntos importantes do nosso dia a dia para que possamos aprimorar ainda mais esses conteúdos tão importantes aqui do Dona Helena nos serviços e fazer com que as pessoas possam participar e se aproximar e ter entender um pouco mais desse nosso trabalho e continuar tendo essa excelência de atendimento que a Dona Helena presta para todos nós. Hoje nós vamos falar de muito valor ao Dona Helena, que é o autocuidado, a área da prevenção. E para isso, para falar sobre esse tema, nós temos como convidada a enfermeira Simone de Souza, que já está aqui conosco. Simone tem grande especialidade na área da saúde. Ela trabalha como consultora, é uma consultora parceira aqui do Dona Helena e foi uma das mentoras do projeto das linhas de cuidados aqui, que apresenta algumas jornadas para o homem e para a mulher, mas ela que vai detalhar para nós, para a gente, sobre esse trabalho. Boa noite, Simone. Obrigado por estar conosco. Prazer tê-la para falar um pouco desse assunto que tem muito valor para as pessoas que visam muito a prevenção. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. É sempre uma honra estar aqui com vocês, tanto Dona Helena quanto com quem nos assiste, principalmente em um momento tão importante para falar de prevenção, tecnologia e integração para o paciente ser atendido com melhor qualidade, com uma melhor experiência. Então, a gente está ali como protagonista, o Hospital Dona Helena, nesse início e também em Joinville, de trazer para o cuidado hospitalar uma transformação de um processo passivo para um processo ativo de cuidado, ou seja, quando eu provoco o cliente a estar comigo e não espero que ele entre na instituição. E é sobre isso que a gente vai estar aqui para conversar um pouquinho hoje e seguimos juntos por uns 40 minutos aí trocando uma ideia sobre isso. Legal, bacana. Depois tu detalha bem como é que é essa importância de ser ativo para trazer o cliente, fazer o cliente despertar essa atenção a essas linhas de cuidado. Então, como surgiu essa ideia, né, de criação dessas linhas? Como é que deu o start para fundamentar isso e tornar isso realidade e tão próximo à comunidade? Na verdade, as linhas de cuidado, elas já nascem no mundo, não só no Brasil, da necessidade de ter um sistema de saúde que esteja em torno do paciente e não em torno da doença. No Brasil, especificamente, isso iniciou a partir dos anos 2000, porém foi se fortalecendo principalmente no ano de 2010 com a Portaria 4279, que instituiu as redes de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde. Porém, esse movimento ele já veio a nível mundial nos anos 80, iniciando nos Estados Unidos com um cuidado que chamava gestão de doenças, que era Disease Management. E na década de 90, esse movimento veio também na Europa com o nome de Clinical Pathways. Os modelos, eles buscavam ambos, assim como no Brasil, pela redução de custos com internações evitáveis, melhora na experiência e na segurança do cliente e integração entre os diferentes pontos da rede de saúde que, pensa, se hoje a gente não tem ainda os sistemas integrados, você imagina antes dos anos 2000, na década de 80, onde se iniciou esse movimento olhando a necessidade de linhas de cuidado. A linha de cuidado é uma estratégia organizativa
que busca integrar a atenção à saúde, que o paciente ou o cliente ele tenha uma jornada, um caminho a seguir. Porque atualmente, o que acontece conosco, como pessoas, como pacientes, a gente se perde no caminho, né? A gente entra numa clínica privada ou numa unidade básica de saúde, vai embora, faz ou não os exames, ninguém sabe. Depois a gente, de maneira desconexa, acha que precisa do especialista, ou até precisa, vai no especialista. O especialista não sabe que a gente teve no clínico geral ou na unidade básica. Depois você é internado ou você faz uma cirurgia e quando você sai dessa internação, ninguém mais sabe que você esteve internado, a não ser que você fale. Então, é isso que a gente chama de uma rede fragmentada, que não tem nenhuma continuidade. E foi nesse olhar que ocorreu essa necessidade a nível mundial de se falar em linha de cuidado e rede de atenção à saúde e um cuidado de maneira integrada. E nessa ótica, nesse olhar, porque mostra a importância de criar uma cultura voltada a essa ação preventiva, né? Como é que tu nota? É um desafio iniciar essa cultura. Ainda nós somos uma sociedade pouco aculturada a um despertar para a prevenção. Nós só vamos nos dar atenção à nossa saúde quando a gente está doente ou sentindo a dor. Como é que tu avalia essa maturidade da sociedade na questão desse olhar? Ah, com certeza. Hoje, culturalmente, tanto na cultura organizacional, Diego, quanto e a todos que nos assistem, quanto na cultura populacional, o que a gente é acostumado a fazer? Ah, eu tô com dor de cabeça, aí eu vou procurar um atendimento. Ah, eu já aumentei de peso, na verdade já estou com grau 1, 2, 3 de obesidade, aí eu vou procurar atendimento. A gente não tem o hábito e nem a cultura de autocuidado e de prevenção de doença. Por isso, quando eu falei que a linha de cuidado nasceu da necessidade, inclusive, de centrar na pessoa e não na doença. Porque, ainda assim que tenha nascido a nível mundial a linha de cuidado na década de 80, pensa, até hoje, em 2025, a gente ainda não consegue olhar para a promoção de saúde e prevenção de doença. Eu ainda atuo com a doença em si. Na saúde suplementar e numa instituição como Dona Helena, inclusive, o intuito de usar esse modelo é para, como eu falei, entregar, desculpem, essa atenção contínua e coordenada. E também com a introdução de novas tecnologias, sejam elas as tecnologias leves, que são os processos, os modelos organizacionais, ou as tecnologias pesadas, duras, que a gente chama, que são os sistemas de informação, por exemplo, a inteligência artificial, com essa oportunidade que a gente está tendo com a entrada forte da tecnologia, a gente precisa muito mais ainda integrar o cuidado, porque era muito mais difícil a gente enxergar um paciente e essa jornada que ele faz dentro de uma instituição sem tecnologia, porque como é que você monitora esse cliente, esse paciente? Ah, ele veio no hospital, como que eu faço? Eu vou ligar todos os dias para ele para saber como que ele está? Ah, pode? Pode. É possível? É difícil, muito difícil conseguir acompanhar pacientes em grande volume fazendo isso. Então, quando eu estruturo uma linha de cuidado, quando eu falo desse caminho, dessa jornada do cliente, eu tenho na tecnologia, e a gente tem falado muito, e isso até eu já deixo aqui, Diego, um assunto para uma próxima live, a gente falar da saúde 5.0, que é trazer a tecnologia, a inovação, num cuidado centrado no paciente, né, e fazendo com que a própria pessoa se olhe enquanto pessoa e compartilhe com o profissional de saúde essa responsabilidade, e a gente utilize a tecnologia para fazer esse cuidado
reduzindo os custos de alta complexidade, as internações de alto custo, os exames de maior valor. Então, em todo esse contexto, é um olhar muito importante para a saúde suplementar, a questão das linhas de cuidado, visto o crescente custo da saúde no Brasil e no mundo. Tu vai dar uma pincelada também na tecnologia, eu sei que tu gosta desse assunto e está ligado também a essas linhas de cuidado. Depois a gente volta um pouquinho só para tu dar uma análise nesse contexto e ressaltando como é que esse olhar da tecnologia voltado ao atendimento ao paciente. As pessoas que estão conosco, agradeço a presença. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Tem uma observação do internauta Ruben Dudi, acho que é assim o nome. Ele fala assim: atenção ao cliente e paciente deve ser natural e contínuo. É um diferencial no cuidado. Um abraço. Então, é bem aquela linha que tu estava falando, né, Simone? Exato. Obrigada, Rubens, aí pela participação. A Paula também. Boa noite, Paula. Ela está colocando também que aqui foi uma excelente fala e parabéns ao Dona Helena pela implantação das linhas de cuidado. Obrigada, Paula. A gente sempre conta muito com vocês também. Paula da Radar Saúde, não é? Estamos aí toda semana trabalhando juntos para que consiga desenvolver o processo junto com a tecnologia dentro do hospital. Legal. Simone, então, tu falasse um pouco na prática, como é que são essas linhas aí? A linha, eu acho que para a gente entender melhor, vamos pensar que é como se fosse um mapa de cuidado, onde ela guia o paciente do ponto A para o ponto B. Com menos burocracia, maior resolutividade e um melhor acolhimento, porque eu consigo enxergar cada pessoa, ter uma assistência mais personalizada. E isso inclui o processo também, quando eu falei de linha de cuidado baseada em tecnologia, faz com que a gente tenha esse cuidado mais personalizado, porque facilita a gente enxergar esse paciente. Então, cada linha de cuidado ela é estruturada com base em condições de saúde. Por exemplo, saúde do homem é uma linha de cuidado, saúde da mulher é outra linha de cuidado, hipertensão, diabetes, saúde do trabalhador, que hoje está vindo forte aí a questão de prevenção de saúde mental dos trabalhadores com NR01, através dos processos de linha de cuidado também é que vai poder se implementar de maneira mais forte a questão do cuidado de saúde com o trabalhador. Então, imaginem como se a linha de cuidado fosse o metrô da saúde. E nessas estações onde esse metrô passa, a gente começa desde da prevenção, como eu falei ali, passa para o diagnóstico, passa para o acompanhamento, o tratamento, a reabilitação. Então, pensa essa linha de metrô, onde eu entrei e a cada fase que eu vou parando, eu tenho sempre um profissional qualificado me esperando para esse atendimento de acordo com a minha necessidade. Então, quando eu preciso fazer prevenção, eu vou ter grupos de saúde, eu vou ter grupos que previnem aumento de peso, com psicólogos, com médicos, enfermeiros. Quando eu já preciso da área hospitalar, pode ser que eu vá parar no pronto-socorro, eu também vou ter profissionais especializados me esperando. E quando eu preciso de internação, a mesma coisa. O que é de diferente? Hoje a gente já faz essas paradas, mas de maneira fragmentada. Como não é uma linha contínua, ninguém sabe onde a gente andou e como a gente andou. Então, nessa linha de metrô da saúde, a gente vai entrar, fazer as paradas, e quando eu tiver, por exemplo, uma internação ou uma ida ao pronto-socorro, através da tecnologia, eu consigo ver que esse paciente passou pelo pronto-socorro e trazer ele de volta para o cuidado de base, ou seja, para um clínico geral ou para a medicina de família, comunidade, para que a gente continue acompanhando esse cliente, esse paciente, por onde ele andar na rede. Eu não sei se está ficando claro, né? O Diego sempre brinca comigo, gente. Simone, não fala técnico, a gente tem que fazer com que a linguagem seja compreendida por todos. Estou tentando, hein? Não, mas está indo bem. Essa simbologia, essa analogia com o metrô é interessante, porque, de certa forma, tem uma entrada. Qual é a porta de entrada? A porta de entrada é iniciar essa jornada. Hoje, as pessoas podem entrar no site do Dona Helena e vai encontrar nos banners que passam no site as linhas de cuidado, a jornada do homem e da mulher. Como é que inicia aí? Então, a pessoa entra aí, tem
faz um agendamento. Essa primeira acolhimento é feita por quem, Simone? Dentro desse metrô, dessa caminhada do metrô. Então, quando a gente entra no metrô do Dona Helena, a gente tem três possibilidades de iniciar esse cuidado e entrar na estação de metrô. Quais são elas? Eu posso entrar tanto pela internet do Hospital Dona Helena, onde eu encontro lá as linhas de cuidado, saúde do homem e saúde da mulher, que nós já começamos a implementar e a utilizar, inclusive. Outra possibilidade é receber um WhatsApp. Então, muitas vezes a gente diz, a pessoa recebe um WhatsApp do Dona Helena e acha que não é verdade. Gente, é verdade. Vocês estão recebendo sim um WhatsApp do Dona Helena fazendo um convite para o seu autocuidado, para que você se olhe enquanto pessoa, para que você veja como você está com acompanhamento de profissionais especializados antes que você fique doente. E a terceira opção, vamos lá, falei Tem um aplicativo, né? Tem um aplicativo, tem o site e tem o WhatsApp. Maneira presencial. Presencial. Porque a gente iniciou o atendimento por linhas de cuidado apenas na unidade Dona Helena Hospital, na Rua Blumenau. Porém, lembrando agora, ou comunicando a quem não sabe, o Dona Helena abriu também uma unidade ambulatorial no Parque Perini e logo estará abrindo uma nova unidade também no Shopping Estação Sul, na Zona Sul. E nestas unidades, a gente também vai atender pelas linhas de cuidado. Atualmente, no Parque Perini, a pessoa pode chegar de maneira presencial também, além de usar o site, além de talvez receber convites pelo WhatsApp, ela pode ir presencialmente e pedir fazer atendimento pela linha de cuidado. Ah, Simone, mas qual é a diferença de eu ser atendido pela linha de cuidado ou eu chegar, por exemplo, na unidade do Parque Perini e dizer que eu quero uma consulta médica? Então, quando eu ofereço uma linha de cuidado, a gente fala de prevenção, então a gente já tem um protocolo de base, que é uma das essências da linha de cuidado para evitar desperdício. A gente tem um protocolo de base que já diz, por exemplo, na saúde do homem, quais os exames, os melhores exames baseados em evidências científicas, a gente obrigatoriamente faz no cliente como mínimo cuidado para prevenção e promoção, para prevenção de doenças e promoção da saúde. Ou seja, eu tenho já imaginem como se fosse um pacote, né? A saúde do homem. Então, eu tenho uma consulta médica, exame, hemograma, PCR, ultrassom, raio-x. Eu tenho um pacote básico e eu vou na consulta, vou passar pela avaliação médica, o médico vai complementar, se necessário, esses exames. Existe a possibilidade, se eu for em jejum ou se eu for mulher, já fazer o preventivo, ou se eu for em jejum, já coletar os exames de sangue no mesmo dia da consulta. Eu acho que isso também é uma facilidade para as pessoas. Então, ter um cuidado integrado também significa otimizar o tempo do cliente. Eu não preciso ir um dia fazer a consulta, um dia fazer o exame laboratorial, outro dia e fazer um outro cuidado. Claro que depende do exame que for solicitado, né, Diego? Mas, então eu tenho a consulta, os exames, tudo no mesmo pacote, digamos assim. Ah, Simone, vamos dizer que o paciente coletou os exames, foi embora e nunca mais lembrou de voltar. Acontece que estando dentro da linha de cuidado, como eu comentei antes sobre a tecnologia, a gente acompanha esse cliente na sua jornada através de um sistema de monitoramento. Então, a gente vai desenvolver. Você fez os seus exames e você precisa voltar no retorno. Ou você fez os seus exames, está tudo muito bem, e nós vamos chamar novamente daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, depender da situação. E nesse acompanhamento inicial, já tem um olhar diferente do corpo clínico, né? Quando ele recebe essa pessoa que inicia essa jornada, porque ele sabe que ele vai ter ele vai ser um atendimento de multifuncionalidade nesse processo. Então, esse primeiro acolhimento ele já tem perfis diferenciados de atendimento para que essa jornada seja o mais precisa possível para ter um resultado que dê uma continuidade no tratamento, né, conforme a situação, e também visando a cultura da prevenção, né, Simone? Como é que tu analisa esse contexto dessa jornada?
Com certeza. E não adianta hoje, Diego, também a gente falar só do cuidado sem falar em recurso, em dinheiro, né? Tanto para as pessoas, quanto para os planos de saúde, quanto para as instituições de saúde. Porque hoje a nossa cultura, tanto populacional, quanto empresarial, quanto de modelo de saúde, a gente vê prevenção como um custo extra. E a gente precisa, inicialmente, dentro de nós mesmos e dentro das instituições de saúde, começar a olhar como um investimento e não como um custo. Quando eu entender isso, eu estou vendo que me cuidar é importante tanto para a minha vida pessoal quanto para o meu bolso. Então, quando você fala dessa questão de cultura e de trazer prevenção para a sociedade, eu acho que o primeiro passo que a gente tem é entender isso. Veja só, Diego e a todos que estão nos assistindo. Hoje, 75% das doenças crônicas são evitáveis com hábitos saudáveis, segundo a Organização Mundial de Saúde. O que significa eu estar dizendo isso? Seja, mudar a alimentação, fazer atividade física, controlar o estresse, pode ter muito mais impacto que tomar 50 mil medicamentos, que é o que a gente é habituado hoje com a nossa cultura alopática, né, só de medicamento, e hospitalocêntrica, onde eu acho que eu só vou melhorar, ou que o modelo de me cuidar é só dentro de uma instituição hospitalar. Beleza, pode ser, ou dentro de um consultório médico, porém eu posso chegar antes de estar grave. Então, isso significa também economizar. Porque hoje em dia não adianta a gente falar só de saúde, a gente tem que falar no bolso também. E essa é a realidade. Se eu viesse aqui falar para vocês que prevenção vai custar mais, alguém ia querer fazer? E não é verdade. Prevenção não vai custar mais. Prevenção vai custar menos, porque eu não vou gravar. Ou o que é mais caro, será? É eu estar fazendo atividade física, é eu estar me introduzindo numa linha de cuidado para que alguém enxergue e me ajude com esse autocuidado, ou me ensine, ou que me faça ser também autorresponsável, ou esperar que eu tenha um AVC, por exemplo, e fique acamado, e fique sem me movimentar. Ou esperar que eu tenha um infarto e não consiga mais trabalhar porque eu me estresso muito. Então, fica essas questões para a gente pensar quando eu falo de cultura. Porque a gente precisa realmente fazer um aculturamento para introduzir linha de cuidado, tanto na organização quanto na população. Por que na organização? Porque são pessoas que atendem outras pessoas nas organizações de saúde. Enquanto nós mesmos não entendermos a essência de uma linha de cuidado, a gente não vai conseguir usar. Então, fica também essa provocação para que a gente reflita, enquanto paciente, enquanto profissional e enquanto pessoa, o que vale mais a pena. Eu começar a entender o que é uma linha de cuidado, ter um cuidado programado com uma jornada monitorada, ou eu deixar as coisas acontecerem de qualquer maneira e ficar numa cama depois. Interessante essa tua provocação bem forte, porque faz com que as pessoas vejam, eu estou bem, estou bem. A sensação de estar bem, ela é subjetiva, porque a linha de cuidado vai além da tua análise de estar bem. Então, as questões até das doenças silenciosas ou um problema silencioso que, se tu não cuidar agora, nessa pode piorar, né? Como tu falasse, né? A doença, ela aparece lá na frente, até piora. Então, essa linha de cuidado, ela é um despertar, ele te dá uma atenção que tu não tá vendo, né, Simone? Esse olhar do médico, né? Exatamente, exatamente. Dá esse despertar, porque vamos dizer, até vou dar um exemplo vivencial, quando a gente começou no Dona Helena, Diego, a implantar a linha de cuidado de saúde do homem, nesse cuidado de prevenção que a gente chamou os pacientes para vir fazer um atendimento e acompanhar, e que eles aceitaram estar nessa jornada, foram identificados 2 casos de câncer. Se a gente não tivesse chamado esse paciente para estar na linha de cuidado, esses casos não seriam vistos em tempo. Sabe Deus quando ele ia ser visto? Por quê?
porque vai ser ou quando sente uma dor, e quando sente a dor a coisa já está muito evoluída. Então, nesse sentido, pensa só, esse é um exemplo real do que pode fazer o autocuidado e entrar numa linha de cuidado e estar se automonitorando. Não sei se consegui responder, Diego, a tua pergunta. Essa atenção, a linha de cuidado, é bem isso que falasse, por exemplo, ficou 2 casos que mostrou os sinais de uma doença, né, que é grave, né? Então, mostra bem essa importância, que as pessoas, no dia a dia, às vezes, elas não dão atenção a essa, como tu falou, esse autocuidado. Às vezes, tu está no corte do dia, tu está cuidando mais dos outros, filho, marido, mulher, né, do que em si ele coloca em último, né? E quando esse despertar para ti, ele vai te trazer falar assim, essa atenção que tu não está vendo. Que aí o olhar clínico, o olhar profissional, que é o acolhimento, de ter essa visão dessa linha de cuidado. O nome já diz, nessa linha de cuidado, ele vai fazer um beabá de todas as tuas características, tanto na jornada do homem quanto na mulher. Pô, tu trouxe um monte de galera aí que está acompanhando o MJ Ax, diz assim, reiterando a Paula, parabéns Simone, time do Dona Helena pela implementação do modelo complexo pelo contexto entre os players, mas fundamental para uma jornada qualificada dos pacientes e sustentabilidade. Ele falou complexo porque, dentro do contexto, eu me lembro quando mostrou as planilhas, quando tu iniciou esse processo, né, Simone? Tu olha o organograma que a Simone montou, ela já faz um ano que foi implantado, coisa da NASA, assim, uma planilha bem complexa, para onde vai os fluxos de atendimento. Como é que foi pensar essa estratégia, né, Simone? Porque tu tem que olhar, ter todo o olhar do paciente, né? Tu colocar no lugar do paciente em várias situações. Como é que foi detalhar isso para que se tornasse um produto de importância, de qualidade para o atendimento das pessoas que iniciaram essa jornada? Na verdade, o que acontece é uma metodologia. Né? É uma metodologia que faz uma avaliação, uma análise situacional dos processos epidemiológicos, ou seja, dos casos naquela região, dos casos de doença de maior incidência naquela região, ou naquela instituição, ou naquela população, ou seja, é um trabalho que faz gestão populacional e a gente realmente, como você disse, Diego, a gente começou com uma planilhona do Excel, porque é como eu te falei, tanto para o paciente é personalizado, quanto o formato de desenho que eu trabalho numa linha de cuidado também é personalizado. Porque cada instituição tem uma realidade. A privada tem uma realidade, a pública tem outra, e cada região do Brasil e cada cidade tem outra realidade. Então, quando você chega numa instituição para montar o processo, você olha o que ela tem de disponível. Ah, eu já tenho prontuário eletrônico, eu tenho uma equipe, o que eu tenho? E vamos começar com o que tem. Ah, o que não tem? Não tinha naquele momento uma plataforma de gestão populacional e monitoramento dos pacientes. Então, a gente começou realmente num planilhão de Excel, vendo que exame o paciente tinha feito. A gente fez também, montou também a gente chama um template, né? Com dados dos pacientes para serem preenchidos dentro do prontuário, para facilitar também para o profissional médico não ter que abrir outra plataforma e preencher esses dados. E a partir do que é preenchido no prontuário, nós coletamos informações que se transformam em dados para que se faça gestão populacional baseada em dados. O que eu quero dizer com isso? Se o paciente é hipertenso e alguém registrou nesse prontuário hipertensão, a plataforma vai coletar esse nome hipertensão ou o CID de hipertensão e a gente vai saber que o paciente é hipertenso. Isso a gente ia anotando tudo numa planilha e os exames também. Que exames que ele já tinha feito, né? Uma enfermeira da unidade monitorava isso na unidade clínica do próprio Dona Helena, que o paciente já tinha feito o exame, se ele não tinha feito, quando que a gente precisava chamar ele para o retorno. E uma coisa importante da linha de cuidado, e que também será os próximos passos do Dona Helena, vai ser a teleconsulta, a consulta por vídeo.
Se o paciente quiser, é claro, é uma ampliação da oferta, né? Continua presencial, mas a ideia é ampliar a oferta. E, por exemplo, dentro de uma linha de cuidado, no retorno, se está tudo bem com ele, não precisa voltar presencial. A gente pode fazer esse retorno por um teleatendimento. Hoje a gente faz esse teleatendimento por telefone, mas ou pelo WhatsApp, de acordo com a LGPD, que eu falo WhatsApp, mas é um sistema formatado para o atendimento do cliente só pelo, né, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E então a gente dá esse retorno dessa maneira, mas muitas vezes o cliente ele nem precisa voltar presencialmente na instituição. Até nessa montagem, desse planejamento, quando tu montaste, teve o apoio muito do teu colega, o doutor pesquisador Henrique Diegoli, que é especializado também na economia em saúde. E ele contribuiu com dados importantes aí, Simone. Eu gostaria que tu falasse um pouco dessa participação também do doutor Henrique na construção dessas linhas de cuidado. Trouxe informações importantes que valorizam muito a importância de ter esse produto, esse trabalho de vocês. Na verdade, ninguém dá resultado sozinho, né, Diego? Eu acho que todos nós nos complementamos. O Henrique é um grande parceiro, a gente trabalha junto, lado a lado, nesse processo de linhas de cuidado, com expertises diferentes que se complementam. Então, o Henrique tem uma formação em economia da saúde e saúde baseada em valor, aonde, dentro da linha de cuidado, a gente agrega análises de desfechos. O que significa isso? Como é que terminou esse cuidado para o paciente, né, cliente da instituição, tanto no sentido de qualidade assistencial, experiência do paciente, quanto no sentido financeiro. Então, essas expertises se complementam, né? Quando vocês enxergarem ou ouvirem sobre linha de cuidado, vocês sempre vão escutar a Simone e o Henrique. E como eu falei, juntos a gente se complementa e eu agradeço muito também nesse processo todo mundo do Dona Helena, inclusive o marketing, vocês, né, do marketing, o Fusinato, o Jean, que acredita muito nesse trabalho, o Dr. Tadeu, que é o diretor-geral e que vem nos apoiando principalmente na coleta agora, que a gente vai começar mais uma parte do projeto, ou seja, vai dar continuidade, fazendo a avaliação da experiência do cliente, junto com o setor de experiência do cliente, com a gerente Osmarina. E quem nos deu um grande apoio no início dessa implantação foi também o Dr. Nelo, que é um clínico geral, médico de família, a enfermeira Kellen e o técnico de enfermagem Giovanni, que nos acompanharam nas primeiras implementações das linhas de cuidado dentro do Dona Helena. Sem eles, sem essa equipe toda, com certeza a gente não teria conseguido fazer nada e não estava tendo resultados. Uma coisa importante quando eu falo em resultados, Diego, é que às vezes a gente tem pressa no resultado, né? E esses resultados, quando a gente fala de prevenção e promoção de saúde, eles vêm aos poucos. Eles não entram de um dia para o outro. Então, é importante a gente ter, tanto como instituição quanto como cliente, a gente ter paciência, perseverança, resiliência, para aprender esse autocuidado e para aprender o quanto ele é importante e quanto é importante a prevenção na nossa vida. Nesse sentido, Simone, as linhas de cuidados, elas podem reduzir as internações hospitalares? Como é que tu avalia nesse olhar mais técnico, em toda essa construção que tu fez das linhas? Com certeza. Inclusive, quando a gente fala em internação, a inflação médica no Brasil, ela vem crescendo 2 a 3 vezes acima da inflação geral, que é o IPCA, né? E que é o índice de... Me fugiu agora. O IPCA é o índice que gera o custo da inflação, né, nos produtos, em dia a dia. Siglas tem um significado e só porque eu fui falar, eu esqueci. Mas, enfim, é o que mede a inflação no país.
e a inflação médica vem crescendo 2 a 3 vezes mais do que esse índice que mede a inflação. O IPCA, né? Oi? O IPCA. Isso, o IPCA. É que eu fui falar a tradução da sigla e não me lembrei. O que é o principal responsável desse aumento? Isso, inclusive, até tem uma pesquisa do Henrique, as internações e o aumento crescente da demanda, e principalmente após a pandemia, porque muita coisa ficou represada e a linha de cuidado, nesse sentido, ela pode estar reduzindo esses custos de internação, inclusive porque elas melhoram o acesso do cliente, como eu falei, além de eu ter o atendimento presencial, eu vou acompanhar esse paciente usando tecnologia e eu vou poder fazer teleatendimento, então eu dou mais oportunidade de acesso, inclusive para quem mora e tem longe e mora em longas distâncias das instituições de saúde. Eu também evito procedimentos desnecessários através das linhas de cuidado. Se eu evito procedimentos desnecessários, eu reduzo também o custo. E eu também evito requisições e prescrições duplicadas dos profissionais de saúde ou até mesmo triplicadas, ou seja, eu vou na unidade básica, eu vou no consultório particular, me pede um hemograma, eu vou no pronto atendimento, mesmo que eu tenha um hemograma feito a semana passada, vão me pedir outro hemograma. Tudo isso reduz o desperdício de recursos. Então, com certeza, a linha de cuidado impacta na redução das internações e impacta no desperdício de recursos, porque eu começo a olhar essa jornada de uma maneira hierarquizada dentro do processo de saúde. Outro impacto grande da implantação de linhas de cuidado, e agora nesse sentido eu falo mais para a instituição de saúde, é que impacta na Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque o ODS número 3, ele fala de saúde e bem-estar, e lá tem uma meta, que é reduzir até 2030 em 1/3 a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis, que são hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, via prevenção e tratamento, além de promover saúde mental e bem-estar para as pessoas. Então, a linha de cuidado, ela impacta em todos os lados da sociedade, seja para o cuidado da população, para que a pessoa se cuide como pessoa, seja para a otimização de recursos das instituições de saúde e das operadoras de saúde também. E enquanto população, eu também queria trazer um dado importante para vocês, né? Eu já dei uns sustinhos aí antes, não é, Diego? Mas não é no mau sentido, e sim no bom sentido. A cada 2 segundos, uma pessoa com menos de 70 anos morre em decorrência de doenças crônicas não transmissíveis, como principalmente as doenças cardiovasculares, o diabetes, câncer e doenças pulmonares. Essas são muitas vezes evitáveis, porque elas são causadas por, principalmente, estilos de vida pouco saudáveis. E se eu estou trabalhando com uma linha de cuidado e eu estou conseguindo olhar essa pessoa, esse cliente, eu vou evitar que ela tenha uma causa de morte. É claro que a predominância desse tipo de doença é em idades mais avançadas. Porém, de acordo com uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, de 2022 ou 2023, cerca de 18 milhões de mortes ocorreram na faixa etária abaixo de 70 anos nos últimos anos. 18 milhões é muita coisa. Com expectativa de vida alta, hoje 70 anos considerado novo no contexto de expansão de vida, né? Então a gente tem a possibilidade de cuidar cada vez mais, né? Exato. E Simone, tu falaste antes aí, né, quando foi pensado um pouco as linhas de cuidado, no aspecto regional, né, uma análise da sociedade próxima, digamos aqui no contexto de Joinville. Tu falou que muitas coisas, até relacionadas com essas doenças não transmissíveis, que são graves, tem um pouco ligado ao estilo de vida. Então, como é que faz essa relação uma cidade pujante como é Joinville, que tem uma característica de oferta de emprego, as pessoas têm
um acesso fácil a produtos, né, de várias formas. Como é o cotidiano impacta também nesse comportamento, que faz com que vocês fizessem uma atenção das linhas de cuidado voltada a olhar características que estejam esse comportamento do cotidiano, seja alimentar, sedentarismo, algo relacionado a comportamentos que prejudicam a boa saúde. Desculpa, Diego, eu não compreendi muito bem só o início ali da tua pergunta, porque Quando tu fizeram análise tu falasse um pouco desse estudo regionalizado, né, com um olhar, de certa forma, vocês fizeram um olhar local, né, porque tu teve muita experiência também na saúde pública, e sempre tem um acompanhamento local do que significa o raio-x da saúde, né, das principais doenças, tudo. Isso foi levado em conta nessas linhas de cuidado. De certa forma, espelha a sociedade, o comportamento da sociedade, que reflete também em doenças ou causas de internação. Como é que essa informação foi importante na fundamentação das linhas de cuidado, que faz com que você tivesse exames, um olhar mais atento a esses comportamentos. sim, com certeza. Por isso que eu até trouxe, né, na fala anterior, aonde eu falei de gestão populacional baseada em dados, porque literalmente a gente analisa a nível nacional quais as principais doenças, assim como eu trouxe agora doenças crônicas não transmissíveis, onde as doenças cardiovasculares estão disparado na frente. Depois vem câncer, e doenças pulmonares, se não me engano. Isso a nível nacional. Porém, não foge muito a nível estadual e nem da região, porque quando a gente olha a cultura da nossa região, que é de descendência europeia, principalmente alemã, a gente tem então hábitos alimentares complexos, ou seja, a gente, né, todo mundo gosta ali da comida alemã, do torresminho, enfim, de algumas coisas que têm um alto teor de gordura saturada, inclusive. Então, isso é uma característica da região aqui. O sedentarismo, porque, por exemplo, se eu vou para uma cidade como Florianópolis, que é a beira-mar, as pessoas se animam muito mais para fazer atividade física do que a gente aqui na nossa região norte e nordeste de Santa Catarina. Então, com certeza, existe sempre uma avaliação epidemiológica para pelo menos ver por onde que começa, né? Ah, por onde que eu vou começar? Agora tem um dado nisso, quando a gente estava analisando, Diego, esse processo, que chamou a atenção. Enquanto mulher aqui, vou puxar a orelha das mulheres e vou dar os parabéns para os homens. Nessas análises, não, a gente percebeu quantas mulheres na região aqui não estavam conseguindo acesso, por exemplo, a ginecologista, etc., e para fazer a coleta do preventivo, e ela pode, na linha de saúde da mulher, ser tranquilamente o monitoramento e a coleta de preventivo feita pelo enfermeiro e pelo médico de família, e depois, se necessário, a paciente será encaminhada para um especialista. Então, isso também é importante destacar, que não é porque ela está sendo atendida na linha de cuidado por um clínico geral, um médico de família, que ela não vai ter acesso ao especialista. Vai da mesma maneira, porém a gente vai estar olhando antes de ela adoecer. Nesse sentido, a gente pensou, não, vamos então, devido ao número elevado de mulheres e de a mulher ter uma cultura de autocuidado, a gente pensou, não, uma cultura mais fortalecida que a dos homens, né? Vamos começar pela saúde da mulher. E eu vou te dizer que a gente teve muito mais resultado quando a gente fez a saúde do homem, tá? Então eu queria parabenizar os homens da região norte e nordeste aqui de Santa Catarina, onde está Joinville, porque eles vieram consultar e vieram e estão retornando e estão se cuidando nesse momento muito mais do que as mulheres da região em questão de linha de cuidado, em questão de prevenção de doença e promoção de saúde. Então, eu vou aproveitar puxar a orelha das mulheres que não estão tirando tempo para isso e parabenizar mais uma vez os homens e espero que eles continuem vindo e gostando do atendimento. Falasse desse tipo desse atendimento, né? Mais atento aos perfis de cada paciente, chama de plano terapêutico individualizado.
Queria que tu detalhasse um pouco isso, o que seria esse plano, como é que é o acompanhamento do paciente. Porque o que, que é então esse plano terapêutico individualizado ou singular que a gente chama, né? Por que, que eu falo que a linha de cuidado você consegue olhar o cliente ou o paciente de maneira mais personalizada? Porque quando eu chamo e eu acompanho você, eu vejo todas as suas necessidades. Ou seja, eu avalio o teu índice de massa corpórea, eu vejo se tua pressão está controlada ou não, eu vejo se você tem diabetes ou não, como que tá, se você é mulher, se você fez o exame de preventivo, se você fez a sua mamografia, ou seja, eu olho para todos os contextos, certo? Se eu olho para todos os contextos, eu vejo que a necessidade da Simone é diferente da necessidade do Diego, né? Ou seja, o Diego não é diabético, a Simone é diabética, então eu não preciso olhar para ele nesse sentido, mas de repente eu preciso olhar porque ele está aumentando de peso. Então, cada pessoa tem o seu plano de atendimento de maneira individualizada. É atendido em uma equipe multidisciplinar, ou seja, numa linha de cuidado. Então, foi bem importante essa tua pergunta, Diego, porque numa linha de cuidado, a gente não tem só o médico de família e o enfermeiro. A gente tem uma equipe multidisciplinar fazendo atendimento desses clientes. Por isso que quando eu falei que a linha de cuidado é como se fosse o metrô da saúde, e quando a gente vai parando nas estações do diagnóstico, da consulta do especialista, a gente tem sempre um profissional preparado esperando para atender a gente naquela estação. Então, assim, eu sou atendido numa linha de cuidado por fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, enfim, aquilo que for necessário, além do médico e do enfermeiro e do técnico de enfermagem, para o meu plano terapêutico singular ser cumprido e acompanhado. Então, quando eu vejo o que o cliente tem, eu faço um plano de atendimento para ele. Ah, você precisa hoje, consulta médica agora, desses medicamentos, da atividade física e de um grupo de atenção à saúde, por exemplo, para prevenção de obesidade. E aí você vai frequentar esse grupo por 10 atendimentos e vai retornar na consulta para ver como você está. Então, você traça esse plano terapêutico singular, esse plano individual de atendimento para aquela pessoa de acordo com as necessidades dela. Ou seja, a pessoa que entrou nas linhas de cuidado, numa das jornadas, vai ser difícil sair, porque ele vai ser puxado para a atenção ao cuidado, né, Simone? Não tem como, porque, de certa forma, é uma provocação positiva para a pessoa não desistir dessa atenção e buscar ter essa cultura, né, de recuperar, ou de ter uma atenção constante aos cuidados que seriam básicos, mas é tão difícil de cumprir. Mas no momento que tu entra, toda a equipe clínica que vai estar cuidando disso, ela vai estar sempre provocando a pessoa a ter essa atenção, né? Exatamente, exatamente. E essa é a intenção da linha de cuidado quando a gente fala de prevenção de saúde, né? E também da promoção de doença, da prevenção de doença e promoção de saúde, me desculpem. Uhum. Porque é como eu falei, tem uma equipe multiprofissional te olhando, te chamando para esse atendimento e chamando a sua atenção para ver, olha, Simone, você não veio fazer seu exame, eu vou te chamar. Olha, você para este momento, para esta idade, para essa faixa etária, você precisa olhar determinadas situações. Por exemplo, mulher no climatério e menopausa. A mulher não é olhada nesse momento. A nossa sociedade, a nossa cultura populacional trata como se isso fosse uma normalidade. Ah, é uma normalidade porque ela acontece com todas as mulheres. Mas alguém olha para esse momento em que a mulher está precisando de cuidado, em que ela passa por várias alterações hormonais, em que ela precisa e que ela chega a ter sintomas de depressão, de estresse, e muda toda a vida dela devido a uma situação hormonal, e alguém para olhar isso. Então, quando eu sigo uma linha de cuidado da saúde da mulher, em todas as fases da vida que a mulher passa, de acordo com a sua faixa etária, ela vai ter um cuidado direcionado, individualizado e formatado para a sua necessidade, com uma equipe
disponível para isso e treinada para isso. Interessante que até leva até a saúde mental, né? Esse olhar da saúde mental desse paciente, né? Que tem um impacto de alguma forma dentro desse contexto de desequilíbrio, né? Só está com um problema, de certa forma, aqui também a questão mental e esse olhar é importante também, né, Simone? Exatamente. Na verdade, um conjunto de coisas e de ações e de ferramentas que a gente utiliza quando a gente fala de linha de cuidado para provocar a pessoa a se olhar todo dia. E é importante também trazer para nós, enquanto pessoas, seres humanos, a nossa autorresponsabilidade também no processo de cuidado. Não ficar só esperando as coisas acontecerem ou esperar que alguém faça por mim, porque só nós podemos fazer por nós mesmos. E as linhas de cuidado não parecem, mas elas também trazem uma provocação para que a gente se olhe, para que a gente diga, não, isso para fazer depende de mim. Eu me sentir melhor, seja na minha saúde mental, seja para eu me sentir mais bonita, seja para eu me sentir mais saudável, só depende de mim, não depende de mais ninguém. E essa provocação para essa autorresponsabilidade que a gente traz dentro da jornada do cliente, quando a gente fala de linha de cuidado, é sensacional para essa mudança de olhar e de comportamento do ser humano, que não é fácil a gente mudar, né? Não é mesmo. Perfeito, boa mensagem, Simone. Vamos caminhando ao final da nossa live, vamos ter mais 10 minutinhos para fechar uma hora e vou falar um pouquinho de tecnologia. Eu sei que é um assunto que tu gosta bastante, tu tem muito conhecimento nessa área, porque cada vez mais a tecnologia está fazendo parte do universo da saúde, né? Há um aprimoramento disso aqui no Hospital Dona Helena, seja na robótica, em vários equipamentos, não só nos equipamentos, mas também processo de gestão. Nós temos aperfeiçoamento e aprimoramento dos sistemas internos de prontuários digitais, e tu acompanha muito isso, e esse olhar da tecnologia, até projetando cada vez mais como é que a tecnologia pode ajudar muito a aprimorar essa cultura do autocuidado, que análise que tu tem a tecnologia como parceiro para fazer a pessoa, ó, fulano, está na hora de tomar o comprimido, está na hora de fazer tal procedimento, porque senão tu vai ficar doente. Como é que tu visualiza esse caminhamento da tecnologia como parceira nessa de cuidado? Então, Diego, eu digo que a tecnologia é como aquela amiga que te lembra de tomar água todo dia ou ter aquela garrafinha na sua frente para você não esquecer da água todo dia. Por quê? Os prontuários eletrônicos, os sistemas integrados, os aplicativos de autocuidado e a inteligência artificial fazem com que eu tenha comigo essa garrafinha que me lembra todo dia de alguma coisa. Quando eu tenho o sistema integrado, então eu falei da linha de cuidado, que também é uma necessidade de organizar essa jornada do cliente, a tecnologia está diretamente envolvida nesse processo e é muito difícil, hoje que a gente tem acesso a muitos serviços tecnológicos, pensar em implementar a linha de cuidado sem nenhuma tecnologia, sem ter prontuário eletrônico, por exemplo, como que eu capto os dados. Hoje, o monitoramento do cliente ele é feito através da tecnologia. Então, um enfermeiro, por exemplo, ele tem a capacidade, através de sistemas de gestão populacional, de monitorar um enfermeiro 10 mil vidas aproximadamente. O que eu quero dizer com isso? Se eu vejo aqui que o João esteve aqui no dia 10 e ele fez determinados exames, ele foi um especialista, e agora ele não voltou aqui, aquilo que eu estava falando sempre, eu vou chamar o João. Então, eu estou fazendo uma gestão populacional dessa vida. Pergunto a vocês, como isso seria possível sem ter um sistema informatizado de monitoramento? Muito complexo. E que levasse em consideração o prontuário e o que está
a necessidade de cada um, como eu falei. Então, o telemonitoramento, a teleconsulta, a tecnologia vem facilitando a nossa vida. A gente vem, enquanto profissional, muitas vezes, e até como pessoa, tendo medo, do que a tecnologia vai fazer. Ah, eu vou perder meu emprego, eu não vou conseguir mais, vai ter robô me atendendo. E é possível que em algumas coisas a gente tenha realmente inteligência artificial atendendo, como já tem. A gente já tem pronto atendimentos que a triagem inicia por uma inteligência artificial. E isso facilita a nossa vida enquanto profissional, porque a gente consegue realmente empregar o nosso tempo no que é realmente necessário. Então, a tecnologia e a integração de processos é indispensável para o momento de implantação de linha de cuidado. E a transformação digital nesse processo é muito importante, Diego, porque eu sempre falo uma coisa, quando eu vou trabalhar ou quando eu vou numa instituição. A tecnologia por si só, ela não resolve o problema. Por quê? Não adianta eu colocar um prontuário eletrônico, um sistema de monitoramento, em que eu ainda preciso que uma pessoa olhe para isso, para fazer a gestão populacional, por exemplo, e guiar esse cliente na sua jornada, se a pessoa não sabe disso e não está preparada para isso. Então, a linha de cuidado, junto com a tecnologia, é que faz com que esse processo ande. Só a tecnologia por si só não resolve o problema, e ter a linha de cuidado sem processo de tecnologia deixa tudo muito complexo e muito difícil de enxergar. Perfeito, Simone. Parabéns pelo trabalho, montar esse plano junto com a equipe toda aqui do Dona Helena, né? Todos os profissionais envolvidos. Eu acho que deu para mostrar, detalhar bem a importância desse serviço que a Dona Helena oferece para a comunidade e as pessoas podem ter acesso a toda essa jornada do homem e da mulher que integram as linhas de cuidado pelo site, pelo aplicativo, no WhatsApp, também presencialmente aqui no Dona Helena e também lá na Clínica Perini, futuramente logo na estação. Simone, uma mensagem final aí para as pessoas que estão nos acompanhando e reforçando também essa importância de estimular uma cultura, as pessoas em casa conversar sobre saúde também, né? Colocar na mesa a importância desse autocuidado, dessa autogestão do bem-estar. Sim, e a importância de nós nos conscientizarmos, enquanto pessoas, sobre a nossa autorresponsabilidade no processo de cuidado individual, como ser humano. Lembrar, então, como mensagem final, que esse cuidado em saúde não começa dentro do hospital. Ele começa nas nossas escolhas de cada dia. Eu escolho o caminho que eu quero me guiar, que eu quero andar nessa jornada. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que cada um de nós seja o protagonista do nosso cuidado e que nós, Dona Helena, e com todo esse processo de investimento e melhoria para o cuidado e para que o cliente tenha uma experiência melhor, a gente está com vocês nessa jornada e contem com a gente a cada momento. Espero que todos venham conhecer as linhas de cuidado, tanto no Parque Perini quanto na instituição do Hospital Dona Helena, e não esqueçam de olhar para si mesmos e ver as suas próprias necessidades, e nós vamos estar acompanhando cada um de vocês de acordo com aquilo que vocês precisam. Exatamente. Façam valorizar esse trabalho que foi pensado para as pessoas, né? Para esse atendimento, para esse acolhimento aí para as pessoas se cuidarem, né, Simone? Exatamente. É ter justamente esse olhar personalizado. O que cada um tem necessidade. E hoje a sociedade tem pedido isso, né? Nós não queremos mais sempre as mesmas coisas, porque nós não somos iguais. À medida que nós temos a nossa individualidade, as nossas diferenças, eu preciso realmente que alguém olhe para mim como pessoa e como uma pessoa com as características que eu tenho, que não são iguais às características do Diego, que não são iguais às características do João, da Maria. E isso só é possível quando eu acompanho o cliente
através de uma linha de cuidado e não de um cuidado fragmentado. Quando eu trago também essa questão que você falou da tecnologia, eu posso detectar riscos antecipadamente, eu posso personalizar o cuidado com base em dados reais, ou seja, com base naquilo que realmente o paciente apresenta necessário, e isso vai qualificar a sua experiência no atendimento. Hoje todo mundo busca uma melhor experiência, seja como pessoa e sejam as empresas, instituições de saúde querendo qualificar a experiência desse paciente, desse cliente. Então, é isso que a gente quer deixar também como mensagem. O Hospital Dona Helena e a estruturação de novos processos, como a robótica, como a introdução de processos de tecnologia no atendimento, buscam qualificar a experiência do paciente e que torne essa jornada, cada vez que visitar uma unidade da Rede Dona Helena, muito agradável e prazerosa. Perfeito. Simone, te agradeço a tua gentileza de estar conosco nessa noite para falar um pouco desse trabalho tão importante aqui das linhas de cuidado. Foi muito bom, muita explicação, passou bem essa mensagem da importância desse autocuidado. Te agradeço mesmo e convido as pessoas quem não acompanhou, quem quer rever esse vídeo, vai estar gravado no nosso YouTube, o canal do Dona Helena no YouTube. Nós vamos disponibilizar lá toda essa gravação das pessoas poderem acompanhar e saber mais detalhes de como foi pensado e planejado e colocado em prática esse trabalho das linhas de cuidado com a jornada do homem, com a jornada da mulher. Muito obrigado a todos, uma excelente noite, bom resto de semana e até a próxima live que nós vamos fazer no mês que vem, trazendo mais um assunto importante aqui do Dona Helena, falando de saúde para toda a comunidade. Simone, muito obrigado e até breve. Para outros assuntos, também tecnologia que podemos reforçar também. Obrigada, Diego, e obrigada a todo mundo que está nos assistindo. E uma maravilhosa noite e bom descanso a todos. Boa noite. Um abraço para todos.